uma promessa que seguiu. Mas de repente a menina atrás dele começa a puxar papo. Essa aí é a Huda Runebeck, caçadora que acabou de ser promovida para o nível 3. E o nosso protagonista é o Cry Andrei. A Huda começa a falar que ele parecia o mais amistoso no meio de tanta gente nervosa, e que ela até tava indo bem sozinha, mas aquele cofre Ninho do Lobo Branco foi demais pra ela. Dito isso, enquanto ela tá falando, um cara se intromete perguntando se ela foi no Ninho do Lobo Branco sendo nível 3? Mas quando ela tira suas armas, os guardas intervêm. E falam que se eles continuarem fazendo bagunça, vão perder as chances de entrar pro clã. Desse jeito, já lá dentro, a Huda tá impressionada com a quantidade de caçadores. Pelo jeito, é a primeira vez dela, mas o nosso protagonista já tá ali pela 5ª vez. Para os caçadores, a habilidade é tudo. Quem tem talento pode criar fama rapidamente e subir na vida. E quem não tem, se agarra às poucas chances que tem. Aí, continuando o papo, a Huda pergunta pro Cry qual que é daquele grupo mais chamativo. E aqueles são o Archbrave, os Filhos do Espírito Santo. Dos grupos que estão recrutando, eles são basicamente os mais fortes. Eles até conseguiram completar um cofre de nível 7 com apenas 6 membros. Aliás, a pessoa sentada ali é o Arch-Rodin, o líder deles. Caçador nível 7, o fato é que se ele te aceitar, seu sucesso como caçador tá basicamente garantido. Dito isso, o Cry fala que ele nunca aceitou novos membros num desses eventos. Então a Huda pergunta, e aquela mesa lá no fundo? Não tem nenhum grupo ali? Mas antes do Cry responder, aquele mesmo cara de antes volta a se intrometer. Aliás, ele é o Greg Zangief, caçador nível 4. Ele chama a Huda de perdida e explica que a mesa que ela tá falando é a mesa do grupo que criou esse clã, o First Step. Ou seja, é a mesa da Stragri. No caso, essa é a alcunha de um grupo de jovens que foi pra capital há uns anos atrás. Repleta de um talento impressionante, hoje todos sabem que são um dos maiores grupos da capital. O nome oficial na verdade é Strange Griff, e secretamente entre nós é o grupo dos amigos de infância do Cry. O Greg fala que tem um rumor por aí que dizem que a Stragri vai aceitar novos membros hoje, e é por isso que tem tanta gente ali. Dito isso, como não tem ninguém ali, podem ter sido boatos vazios. Mas nesse meio tempo, um cara começou a fazer um showzinho lá no meio perguntando cadê a Stragri. Ele se deu o trabalho de ir porque ouviu dizer que os melhores estariam ali. Porque um dia ele vai ser um dos caçadores mais fortes. Ele já chegou até no nível 4. Mas ouvindo isso, uma menina aparece mandando ele se colocar no seu lugar. Ela é a Tino e os guardas ali mandam ela se acalmar. E ela fala que só precisa de 1 segundo pra escorraçar ele porque é o que a sua irmã faria se estivesse ali. E por sinal, a Tino que fala que vai entrar na Stragris. O Greg começa a botar pilha pros dois se enfrentarem, o pessoal cai na pilha, e o nosso protagonista fala pra Huda pra eles irem lá fora, porque se eles forem pegos, eles vão morrer. Nisso o duelo vai começar e o nosso protagonista pensa que sabia que não devia ter ido, mas quando soa o gongo, a Tino repara em algo em volta. Ela vê o Cry saindo dali, então abandona a luta e vai pra cima dele. O nosso protagonista finalmente mostra o rosto e a Tino pergunta o que o mestre dela tá fazendo ali? E o Arch-Rodin, caçador nível 7, fala pro Cry que ele chegou tarde? Já que sem ele não dá pra começar, porque o Cry é basicamente o mestre do clã e líder da Stragri. Todo mundo ali fica chocado e eu confesso que eu também não tava esperando por isso. Aquele mundo tá agora na era de ouro dos caçadores de tesouro. E dentre os talentos brilhantes que se revelavam na capital de Zebrúdia, havia um homem que estava acima de todos os outros. E o seu nome é Cry Andrei. E esse vai ser um conto épico cheio de glória e sofrimento de como o Cry ganhou renome por se tornar o líder da Stragris, o grupo mais poderoso que ele fundou com seus amigos de infância. E também, claro, o mestre do clã mais forte. E ele é simplesmente um caçador nível 8. Agora um breve flashback, já sabendo que era o último monstro. Mas a verdade é que o Cry nem tinha percebido que essas coisas estavam acontecendo. Todos eles ali tinham o mesmo sonho de virar caçador de tesouro, mas a quantidade de talento não era equivalente. Comparado ao potencial monstruoso dos outros 5, ele era extremamente comum, e se continuasse com ele seria questão de tempo até o nosso protagonista começar a atrapalhar. Mas os seus amigos eram tão legais que provavelmente nunca teriam dito nada. Portanto, ele teve que tomar a decisão sozinho. A decisão de deixar o grupo. E foi num fim de tarde que ele passou essa mensagem calorosa, mas sofrida. Mas de repente os seus amigos começaram a falar que eles não têm um líder. Por isso, o Cry que ia assumir, depois dele acabar de falar que ia deixar o grupo, além de todo mundo ali ignorar ele, todo mundo concordou com isso. E foi assim que tudo começou e como tudo terminou. Então já faz uns anos que ele tem sido o líder do grupo dos seus amigos de infância superdotados. Enquanto o nosso protagonista tá sempre desejando poder se aposentar da vida de caça. Agora voltando pro presente, o Ark tá falando pro Cry que chegar tarde porque dormiu demais é uma piada que só ele faria. Enquanto a Tino mandou o bonitinho falso e pastar porque a superficialidade dele é transmissível. Dito isso, o Ark continua falando que o Cry foi genial de nem estar de uniforme como eles combinaram só pra ficar incógnito no meio de pessoas comuns. Mas a verdade é que o nosso protagonista só dormiu demais mesmo. Aliás, o Ark e seus amigos não são os únicos. Todos os caçadores nunca escutam o que ele diz. A Tino continua falando pro Cry expulsar o Ark do clã, e por sinal ela é a Tino Shad, caçadora de nível 4. Essa menina ainda é só filiada à pegada, mas também é aprendiz da sua amiga de infância Liz. Então o Ark pergunta se ele viu algum membro em potencial, mas o Cry responde com outra pergunta, se o Ark aceitaria no grupo dele essa pessoa com potencial. E claro, ele confia demais no Cry. O pessoal do grupo dele não é muito a favor disso, mas pelo jeito já era.
E esse é o Ark. Não só é bonito, como também é generoso. Nisso a Tino começa a falar que ser escolhida seria uma honra, mas no seu coração ela já decidiu se juntar ao Cry. Dito isso, enquanto ela fala, o esquentadinho apareceu de novo. Aliás, o nome dele é Gilbert Bush, a lâmina do purgatório. E o Cry vê que ele é bem inútil agora, mas talvez depois que o Ark e os outros o treinarem, mas a verdade é que o nosso protagonista é horrível em julgar as pessoas, qualquer um que ele escolha vai ser na sorte. Assim sendo, ele fala pro Gilbert que vai recomendar ele pro Ark, só que sob uma condição. Então o Cry fala que a coisa mais importante para um caçador é nunca perder, porque se faltar força vai acabar colocando o seu grupo em perigo. Desse jeito, o Cry quer que o Gilbert demonstre a habilidade de não perder. Inclusive, o Cry fala que desde que ele se tornou caçador, ele não perdeu nenhuma vez. Na verdade, o fato é que ele nunca esteve numa luta de verdade. Com isso, ele tira um de seus anéis e declara a todos ali que estão presentes. Ele vai recomendar pra Arkbrave qualquer um que obtiver aquele tesouro. Dessa maneira joga ele pro Gilbert, mas no momento que ele pega, a Tino já tá em cima dele. E toma um chutaço na cara. Aí o anel começa a sair rolando, vira uma algazarra total aquilo ali. E pra piorar, o Cry ainda grita que aquele anel é um tesouro de verdade, quem pegar pode ficar com ele. Assim ele se despede da Huda, do Greg, do Ark, e simplesmente vai embora depois de jogar uma bomba daquelas. Logo, dia seguinte, na casa do clã First Step, a primeira página do jornal é recrutamento da Arkbrave acaba em grande briga, porque acabou com o local explodindo. Quem tá reportando tudo isso pro Cry é a Eva Renfid, a vice-mestra do clã. Parece que nenhum civil se machucou, mas a associação de aventureiros quer conversar com o nosso protagonista mesmo assim. O Ark em si só leu a matéria e riu. Por isso, como ele é tão benevolente, o Cry fala que basta colocar o conserto do bar na conta dele. Aliás, pedir pra ele ir pra associação de aventureiros também. Mas a Eva fala que o Cry depende, muda seu visual num piscar de olhos. Dito isso, não tem muito o que fazer. Ele vai lá pra associação dos aventureiros. E já tá com a cabeça no chão pedindo desculpas por todos os problemas que causou. Esse gigantão aí na frente dele é o Gark Velter, gerente local da associação de aventureiros da filial de Zebrudja. O Cry começa a dar todas as desculpas possíveis, falando que o dono do bar também é amigão dele. E aliás, ele quer sorvete. Por sinal, parece que o Gark nem tinha começado a bronca ainda. Mas enfim, mesmo que ninguém tenha se machucado, um clã como First Step precisa ser um exemplo pros outros caçadores. Ou seja, o Cry não pode sair ileso dessa. Ele vai ter que pagar um castigo, ou pelo menos é como ele chama isso. A Associação de Aventureiros arruma vários trabalhos e os caçadores chamam respeitosamente esses trabalhos de pagar castigo. Então o Cry faz uma pose, fala que isso é bem problemático, mas de qualquer jeito ele vai aceitar. Então ele começa a ver as opções pra tentar escolher um fácil e passar pro Ark. E o Cry simplesmente encontra um cofre de tesouro nível 3, então vai ser aquilo ali, coleta de ossos. E eles só avisam pro Cry não subestimar porque aquela é uma missão de resgate. Porque a missão que ele escolheu parecia ser a mais perigosa. Desse jeito, cortando lá pra casa Ark, o líder Ark não tá lá. A Tina explica pro Cry que uns nobres chamaram ele, algo assim, e ela tá tentando mostrar que conseguiu pegar o anel dele. Com isso ela fica toda envergonhada que vai poder realmente ficar com ele. Então o nosso protagonista pergunta se ela tá livre agora. E ela toda animada fala que nunca esteve tão livre na vida. Aí quando ele fala que pegou um trabalho na Associação de Aventureiros, uma ventania, porque a Tino sozinha, essa é a corrente de lobo Silver. E desse jeito, a Tino já tá de volta, falando que o seu coração de donzela tá em frangalhos. Que foi enganada, que sofreu um golpe, porque o que ela queria mesmo é ter ido tomar sorvete com ele. Em vez disso, o Cry vai fazer ela pagar esse castigo horroroso e nada a ver, que por sinal o pagamento é mínimo. Mas o Cry parece que não liga muito não. Então a Tino começa a explicar que ainda é nível 4, que nunca vai conseguir resgatar 5 pessoas sozinha, que ele sempre dá essas missões onde o pessoal tem que encarar a morte de frente. E a verdade é que ele nem tinha parado pra pensar nisso, porque é só uma missão nível 3. Portanto, como aquela missão é no ninho do lobo branco e ela não quer ir sozinha, ela recebe um grupinho de 3 pessoas que a gente já conhece o rosto. Anime novo, sempre ansioso pra ver. E esse, pô, começa promissor, tá? Me pegou bem de surpresa esse negócio dele já ser o líder mais forte de todos. Que no caso ele não é forte. Mas tipo, será que a maioria dos episódios vai ser assim? Onde ele vai ficar só atrás da mesa e quem vai pra missão é ela e os outros? E curioso pra caramba pra ver os amigos dele, né? Será que na verdade é um poder do Cry que ele fala a verdade e o pessoal só ignora? Ou ele é basicamente o King de One Punch Man? Mas dá o feedback aí nos comentários se vocês gostaram desse anime, se vocês querem que eu continue trazendo. Dá o like se gostou, que ajuda bastante. Se inscreve no canal pra continuar acompanhando esse e mais outros que eu vou trazer. E é isso. Tamo junto, valeu, falou!